os outros, só fala de si mesmo, é apenas um chato universal. Não é isso? E muito do que nós transmitimos para o exterior é baseado nisso. São coisas que têm importância folclórica e antropológica para nós. E é isso que nós mostramos no exterior. Não é isso? Só que acontece o seguinte, por exemplo, você faz uma exposição sobre a cultura indígena do Raio Parta, etc, etc, ou costumes coloniais do século XVIII e tal, e vai mostrar isso aí na França. Bom, o francês vai tomar isso como matéria de estudo, como objeto de estudo. Tá certo? Isto não vai transmitir a eles novas formas de compreensão. Ao contrário, vai apenas dar um material documental e eles vão estudar isso como eles estudam, sei lá, a antropofagia de uma tribo tal da África, ou aqueles sapatos chineses que apertam os pés das menininhas. São curiosidades folclóricas que servem para alimentar a curiosidade de antropólogos. Agora, as formas, os esquemas das ciências antropológicas são os europeus. Está entendendo? Então nós estamos nos oferecendo para ser objeto de estudo. Nós estamos entrando lá como um macaco entra no estudo de zoologia. Você não pode dizer que o macaco ou o hipopótamo são alheios à zoologia. Não, eles são objeto de estudo da zoologia. Então nós vamos lá e nos expomos num museu, numa jaula, dizendo, olha, estudem-nos. Isso aqui é uma coisa profundamente ridícula. Não é isso? Agora, se você chegar lá com o Mário Ferreira dos Santos, o Mário Ferreira dos Santos não é objeto. Né? Ele é uma forma que se sobrepõe à cultura europeia e a amplia. E ensina coisas que eles não sabem. Você está entendendo? Então, entre você entrar na aula como um professor que está ensinando, ou você entrar como um macaquinho que vai ser estudado, ou o sapo que vai ser dissecado, o Brasil tem escolhido sistematicamente esta última alternativa. É claro que é uma coisa absolutamente suicida, idiota, de você se fazer de palhaço. Tá certo? Então, quem ganha com isso? Eu digo, sim. Quer dizer, a classe dos cientistas sociais ganha muito, porque eles se tornam os donos da cultura. E aquilo que não entra na perspectiva deles fica fora da cultura. Por exemplo, você não tem como reduzir o Mário Ferreira dos Santos às categorias usuais de pensamento dos nossos cientistas sociais e filósofos universitários. Então ele fica fora. Ele é grande demais, ele não cabe. Então é como você tentar fazer caber um hipopótamo numa ratoeira. Não vai dar, então fica fora o hipopótamo. E é isso que tem acontecido. Os valores mais altos são desprezados e os menores são cultuados. Porque esses menores promovem e exaltam aqueles que os estudam. Você está entendendo? Então você tem um interesse de classe, da classe, dos pessoas dedicadas às ciências humanas, de filosofia e tal, em manter, vamos dizer, a cultura brasileira sob a sua administração. Quando você entra no aspecto, por exemplo, ideológico, o tipo de seleção de material que se faz nas universidades brasileiras é uma coisa de uma indecência extraordinária. Por quê? Porque só entra duas correntes de pensamento. Entra o marxismo e entra o positivismo. Até outro dia estava aquele idiota semi-analfabeto desse Renato Ribeiro, dizendo o seguinte, não, nós temos que ser democráticos, nós temos que ensinar Marx, mas também temos que ensinar o Durkheim. Eu digo, mas isso vocês já fazem. E este é exatamente o problema. Você escolhe o marxismo e o positivismo por quê? O positivismo representa a revolução burguesa e o marxismo a revolução socialista. Então, está tudo numa linha de continuidade. E, de certo modo, vamos dizer, o pensamento positivista já está absorvido no marxismo, porque o marxismo é o seu sucessor, como a revolução socialista é sucessor da revolução burguesa. Então, o problema, é por isso que eu tenho reclamado um pouco do pessoal que fala da doutrinação nas escolas. Eu digo, olha, doutrinação é você transmitir uma doutrina, e doutrina é impossível você transmiti-la sem discutir. O que há não é isso, o que é propaganda mesmo. Né? E, sobretudo, o que existe é censura. Quer dizer, existe uma seleção, vamos dizer, brutal do material e exclusão de 90%. Esse 90% que, se incluído, dissolveria na mesma hora aquele quadro mental tão pequenininho, tão limitativo que tem sido imposto em todas as nossas universidades. Então, por exemplo, você vai estudar sociologia, então você tem que estudar Durkheim. Fala, não, você tem que estudar. Não uma pessoa que disse um negócio parecido, tá certo? E que se opõe ao marxismo em detalhes, como Durkheim ou Weber. Você tem que pegar alguém que tenha feito a proposta 100% oposta.
inconciliável e tão ampla quanto o marxismo. Por que você não pega o Werner Sombart? Não leva no sociologia? Sociologia do espírito. Aí isso você não pode fazer, porque não tem pontos de comparação com o marxismo. Está entendendo? Então, por que você não pega, vamos dizer, o pensamento do Luigi Sturzo, que foi o fundador da democracia cristã italiana, tão influente na política até hoje, embora já morreu não sei quanto tempo, né? Que é, vamos dizer, também uma sociologia baseada em fatores espirituais. Né? Então, isto você não pode entrar. Tá entendendo? Então fica aquela conversa. Nós somos democratas, nós ensinamos Karl Marx, nós ensinamos Durkheim e Weber, ou seja, ensinamos marxismo e positivismo, tá certo? Que são gêmeos concorrentes. Então, no próprio ato de mostrar que é democrático, o Janine Ribeiro mostra que não é. Mostra que está em ponto de censura. Então, se você pegar, por exemplo, em sociologia, digo, por que você não pega, vamos pegar Marx por um lado e o Piotr Sorokin de outro. Piotr Sorokin foi presidente, um russo. Ele foi ministro do governo Kerensky, fugiu para os Estados Unidos, onde ele se tornou presidente da Associação Sociológica Americana por muitos anos. Então, era certamente o sociólogo de maior prestígio nos Estados Unidos. Quando ele morreu, sumiram com tudo, evidentemente. Por quê? Porque a sociologia do Sorokin é de uma amplitude que engole o marxismo. Ora, o Weber e o Durkheim não engolem o marxismo, ele concorda com ele em certos pontos. Então, por que não Marx e Sorokin? Porque o Sorokin vai curar você de Marx de uma vez para sempre. Ao passo que Weber e Durkheim vão só ficar ranhetando e não vão fazer mal nenhum. Então, é este o problema. O problema não é a doutrinação, o problema é a exclusão, é a censura, é a moldagem, a pré-moldagem do debate. E disso eles não vão abdicar de jeito nenhum, é por isso que a proposta deste encontro criou tantas reações. Tá certo? Então você pode, por exemplo, nós vamos aqui, nós somos democráticos, nós pegamos o pessoal marxista e pegamos aí, sei lá, o Mário Sérgio Cortella, né? Que não é marxista, evidentemente não é marxista. Eu digo, sim, só que ele não faz mal nenhum. Por que você não pega os seus marxistas aí e o Olavo de Carvalho? Porque o Olavo de Carvalho engole tudo, come todos de uma vez. Então isso não pode. Então é sempre assim, é sempre esta pré-moldagem do debate, esta imposição de padrões limitadores, paralisantes, tá certo? Alejantes, que tem acabado, vamos dizer, com os estudos de ciências sociais e filosofia no Brasil. E é isso que nós temos que romper de uma vez por todas. Ou seja, nós temos que ampliar o espectro da nossa área de interesse de uma maneira monstruosa. Nós temos que ler tudo o que eles não querem que você leia, porque eles nem conhecem também. Porque quando eu digo que eles impõem essa limitação, eles impõem em primeiro lugar a si mesmos. Eles não leem nada fora disso. Né? E, por exemplo, se você pegar quantos estudaram profundamente o Sorokin, acho que no Brasil atual nenhum. Eu não conheço um cientista social brasileiro que nem cite, né, o Sorokin, tá certo? Ou o Zombart. Do livro do Zombart cita alguma coisinha do livro dele sobre os judeus e o capitalismo, né, que foi muito objeto de debate entre os marxistas. Esse eles citam de vez em quando, mas a grande obra do Zombart não é essa. A grande obra do Zombart é a obra teórica, a sociologia. Né? Um minutinho, deixa eu tomar uma hora fora aqui, porque a garganta seca. Então, este livrinho foi concebido, vamos dizer, como um pequeno estímulo inicial para, em primeiro lugar, começar a encarar o termo cultura brasileira de outra maneira. Estourar esse limite dessa concepção antropológica, que é envilecedora, na verdade, e começar a entender a cultura no sentido pedagógico, ou seja, a cultura no sentido de grandes obras, grandes contribuições que o Brasil já fez à cultura universal.